Você já tentou lidar com alguém que parece sugar toda a sua energia? Um narcisista que transforma qualquer conversa em um show sobre ele mesmo? O estoicismo, uma filosofia prática e milenar, pode ser a chave para lidar com essas situações desgastantes. E acredite, não se trata de confrontar ou entrar em brigas intermináveis. É sobre manter sua paz interior e virar o jogo sem sequer levantar a voz. Hoje, você vai descobrir 7 técnicas estoicas simples e poderosas que podem desarmar qualquer narcisista. No final deste vídeo, você não apenas terá ferramentas para lidar com essas pessoas, mas também entenderá como preservar sua energia e equilíbrio emocional diante de qualquer desafio. E se você busca mais dicas como essas para transformar sua vida, inscreva-se no canal agora mesmo. Assim, você nunca perde conteúdos valiosos como este. Técnica 1. Controle o incontrolável. O estoicismo nos ensina uma verdade simples, mas transformadora. A única coisa que realmente controlamos é a nossa mente e as nossas ações. Tudo que está além disso, as palavras, comportamentos e intenções alheias, é território fora do nosso alcance. Quando se trata de lidar com um narcisista, essa compreensão se torna uma arma poderosa. Um narcisista próspera na ideia de controle, tentando moldar sua reação, sua atenção, sua energia. Mas, quando você entende que não pode mudar o comportamento dele, algo quase mágico acontece. Você se liberta da frustração e recupera o controle do que é verdadeiramente seu. Pense no espelho, um símbolo claro do que o estoicismo sugere. O espelho reflete tudo o que acontece à sua frente, mas nunca reage. Ele não se altera com a beleza ou feiura do que vê. Ele apenas existe, sereno, imóvel, refletindo sem absorver. Assim deve ser a sua mente diante das provocações de um narcisista. Clara, estável e inabalável. Não é sobre ignorar o que está acontecendo ou fingir que não importa, mas sobre criar uma barreira emocional que impede que o comportamento deles dite o rumo das suas emoções. Quando você age com essa clareza, algo curioso acontece. O narcisista perde o controle que ele achava que tinha sobre você. Suas palavras e ações começam a parecer fracas, quase inofensivas, porque não encontram um lugar para se fixar. A frustração que antes tomava conta de você, aquela sensação de impotência diante das manipulações, se dissolve. Isso porque o estoicismo ensina que o verdadeiro controle não está em tentar mudar o outro, mas em garantir que o outro não mude você. A chave aqui é a prática constante dessa mentalidade. Você vai falhar algumas vezes, se verá reagindo por impulso, mas é aí que a filosofia estoica brilha. Cada interação é uma nova oportunidade de treinar, de fortalecer essa habilidade. Afinal, como Marco Aurélio sabiamente escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. Lembre-se de que o objetivo não é derrotar o narcisista ou vencer uma discussão, é vencer a si mesmo, superar suas próprias reações automáticas e proteger a paz que pertence exclusivamente a você. Quando você para de tentar controlar o incontrolável, percebe que a verdadeira liberdade sempre esteve em suas mãos. Técnica 2. Use a indiferença estoica. Narcisistas têm uma característica em comum: vivem da atenção alheia. Para eles, não importa se essa atenção é positiva, como elogios e admiração, ou negativa, como críticas e confrontos. Qualquer reação é combustível para sua chama. Mas o que acontece quando você para de alimentar essa chama? O que acontece quando você responde com a indiferença que os estoicos tanto valorizam? Você começa a retirar o oxigênio que sustenta o comportamento narcisista, enfraquecendo sua influência sobre você. Marco Aurélio, em sua sabedoria prática, nos lembra: é a opinião sua que te machuca, não o que acontece. Essa frase, poderosa em sua simplicidade, nos ensina que não é o comportamento do narcisista que nos afeta diretamente, mas a forma como escolhemos reagir a ele. Quando você deixa de atribuir significado emocional às palavras ou ações de um narcisista, você recupera o controle. É como se você retirasse o tapete emocional que ele usa para manipular suas reações. De repente, o que antes parecia esmagador se torna insignificante. A indiferença estoica não é desprezo ou frieza, mas uma postura mental de não se deixar abalar. É reconhecer que as provocações, críticas ou elogios exagerados de um narcisista não têm o poder de definir quem você é. Imagine que você está diante de uma tempestade. A água bate na sua pele, o vento sopra, mas você permanece firme, sabendo que a tempestade passará e que ela não tem o poder de mudar sua essência. Essa é a essência da indiferença estoica. É importante lembrar que responder com indiferença não é o mesmo que ignorar completamente a pessoa. Trata-se de escolher deliberadamente não reagir emocionalmente, mesmo quando provocado.
Um narcisista pode tentar escalar seus ataques, aumentar o drama ou buscar outras formas de chamar sua atenção, mas sua indiferença consistente enfraquece essa dinâmica. Aos poucos, ele percebe que você não é mais uma fonte de energia para suas manipulações. Adotar essa postura exige prática e paciência. É natural sentir raiva, frustração ou mesmo vontade de confrontar o narcisista em certos momentos. Mas, ao lembrar que a verdadeira força está em manter sua serenidade, você transforma cada interação em um exercício de domínio pessoal. No final, a indiferença não apenas desarma o narcisista, mas fortalece você. É um lembrete constante de que você é o guardião do seu estado emocional, e ninguém tem o poder de perturbar sua paz sem o seu consentimento. Técnica 3. Pratique a empatia estratégica. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos ensinou que compreender a perspectiva alheia é um exercício de sabedoria e compaixão. Mas como aplicar isso diante de alguém tão desafiador quanto um narcisista? A chave está na empatia estratégica, uma forma deliberada de enxergar além da fachada, sem perder de vista os seus próprios limites. Narcisistas, apesar de parecerem impenetráveis, frequentemente agem por trás de máscaras de insegurança e medo. A necessidade constante de validação, a manipulação e as atitudes egoístas são, muitas vezes, reflexos de uma profunda fragilidade emocional. Compreender isso não é o mesmo que justificar ou aceitar abusos. Pelo contrário, é uma forma de proteger a si mesmo. Quando você percebe que o comportamento do narcisista não é um reflexo de quem você é, mas de quem ele é, os ataques deixam de parecer pessoais. A empatia estratégica permite que você olhe para o narcisista como um caso a ser compreendido, e não como uma ameaça. É como observar uma tempestade. Você entende que o vento e a chuva não têm intenção de feri-lo, eles apenas são. Da mesma forma, os ataques de um narcisista são expressões da sua própria dor ou medo, e não definições sobre você. Quando você adota essa perspectiva, é como se criasse um escudo emocional que impede que as palavras ou ações deles penetrem em sua serenidade. No entanto, essa prática não significa abrir mão dos seus limites. A empatia estratégica não é sinônimo de tolerar comportamentos abusivos ou aceitar desrespeito. Pelo contrário, ela oferece uma base emocional sólida para estabelecer limites claros, sem ressentimento ou raiva. Você entende que pode dizer não com firmeza e tranquilidade, porque reconhece que o problema não está em você. Praticar a empatia estratégica também é uma forma de vencer sem carregar o peso do rancor. Quando você não internaliza os ataques, evita que eles se transformem em mágoas ou ressentimentos que corroem sua paz interior. É como se você estivesse limpando sua mente de qualquer negatividade, enquanto o narcisista fica preso ao próprio ciclo de insegurança. Esse ato de não se deixar contaminar é uma vitória em si. No fim das contas, a empatia estratégica é um exercício de compaixão equilibrada, por você e pelo outro. É a arte de enxergar além das provocações e, ao mesmo tempo, proteger o que há de mais valioso, sua tranquilidade. Afinal, como Epicteto ensinava, não são as ações dos outros que nos perturbam, mas como escolhemos interpretá-las. E, ao praticar essa escolha com sabedoria, você descobre uma força que ninguém pode tirar de você. Técnica 4. Fortaleça sua autonomia. Os narcisistas têm um talento inquietante para identificar vulnerabilidades. Eles manipulam, jogam com as emoções e tentam fazer você duvidar de si mesmo. Mas o que acontece quando você fortalece sua autonomia estoica? Quando você tem clareza sobre seus valores e prioridades, o terreno fértil para manipulação desaparece, deixando o narcisista sem ferramentas para mexer com você. A autonomia, no estoicismo, é mais do que simplesmente independência. É um estado de autossuficiência mental e emocional, onde você encontra segurança naquilo que está sob o seu controle, seus pensamentos, ações e escolhas. Quando você vive alinhado com seus valores, e não com aprovação ou opiniões alheias, você constrói uma fortaleza interna que ninguém pode derrubar. Isso não significa que você se torne insensível ou isolado, mas que você aprende a confiar em si mesmo de uma forma que torna as táticas manipuladoras ineficazes. Imagine um navio ancorado em um porto seguro. Mesmo que as ondas tentem movê-lo, ele permanece firme porque sua base é sólida. Da mesma forma, quando você sabe o que realmente importa para você, os ataques e as críticas de um narcisista se tornam ondas inofensivas, incapazes de desviar você do seu curso. Essa clareza sobre quem você é e o que valoriza é a essência da autonomia estoica. Praticar essa autonomia exige uma reflexão constante sobre suas prioridades. Pergunte-se: o que é realmente importante para mim? Quais são os meus limites inegociáveis? Essas respostas servirão como um guia, ajudando você a tomar decisões que protejam sua paz e integridade, mesmo diante de pressões externas.
Quanto mais você se alinha com esses valores, mais resiliente você se torna. A beleza da autonomia estoica é que ela não depende de fatores externos. Enquanto o narcisista busca controle sobre você, sua força vem de dentro. É como Marco Aurélio disse: busque a felicidade apenas em si mesmo. Quando você faz isso, o poder do narcisista termina no momento em que encontra sua autossuficiência. Ao fortalecer sua autonomia, você também aprende a estabelecer limites de maneira natural. Esses limites não precisam ser impostos com raiva ou ressentimento. Eles fluem de sua clareza interna. Você sabe onde termina sua responsabilidade e onde começa a do outro, e isso traz uma calma inabalável. Um narcisista pode tentar manipular, mas sem o controle sobre suas emoções e prioridades, ele perde a influência. No fim, a autonomia estoica é um lembrete poderoso de que você é o capitão do seu destino. Não importa quão intensas sejam as tempestades externas, seu caminho é decidido por você, e por mais ninguém. Essa é a verdadeira liberdade, uma que não pode ser controlada ou roubada, mesmo pelos manipuladores mais habilidosos. Técnica 5. Reavalie o significado do elogio. Os narcisistas têm um jogo clássico: alternar entre elogios exagerados e críticas implacáveis. Essa dança emocional não é acidental. É uma forma calculada de criar dependência. Eles elogiam para atrair, criticam para desestabilizar e voltam a elogiar para manter você preso. Mas o que acontece quando você reavalia o significado do elogio e para de buscar aprovação externa? O jogo perde força, e o narcisista perde uma de suas armas mais eficazes. Sêneca, o grande estoico, nos ensina que elogios, assim como críticas, não definem nosso valor. São apenas opiniões, reflexos do julgamento alheio, e não um espelho do que realmente somos. Quando você internaliza essa ideia, deixa de se sentir manipulado por palavras bonitas ou desmoralizado por comentários cruéis. E, ao fazer isso, você corta pela raiz o controle emocional que o narcisista tenta exercer. Reavaliar o elogio não significa rejeitá-lo completamente, mas entendê-lo no seu devido contexto. Um narcisista frequentemente usa elogios para criar uma falsa sensação de conexão ou para manipular. Por exemplo, pode fazer você se sentir especial, apenas para usar isso como alavanca quando quiser algo em troca. Quando você percebe essa dinâmica, os elogios perdem o impacto emocional. Eles deixam de ser uma recompensa e passam a ser apenas palavras. Ao parar de buscar aprovação externa, você redireciona sua validação para dentro de si mesmo. Pergunte-se: eu estou agindo de acordo com os meus valores? Estou orgulhoso das minhas escolhas? Quando a resposta vem de dentro, não há necessidade de buscar validação em elogios ou temer críticas. O poder das palavras do narcisista desaparece, porque elas não encontram um ponto fraco para explorar. Essa postura também fortalece sua autonomia emocional. Quando você não é mais movido por elogios ou ferido por críticas, sua confiança cresce. Você se torna mais imune às manipulações e mais focado no que realmente importa: sua paz e integridade. É como se você estivesse construindo uma armadura contra as armadilhas emocionais que antes o afetavam. No final, essa técnica é libertadora. Quando você para de se preocupar com a opinião de um narcisista, seja ela positiva ou negativa, você recupera o controle sobre como se sente e age. Como Sêneca dizia, você é seu melhor juiz. E quando você confia nesse juiz interno, o narcisista perde o poder de desequilibrar sua vida. Essa é a verdadeira liberdade: viver alinhado com seus valores, independente do que qualquer um, narcisista ou não, tenha a dizer. Técnica 6. Estabeleça limites com serenidade. Os narcisistas são mestres em ultrapassar fronteiras, em invadir o espaço emocional e mental dos outros para exercer controle. É por isso que os estoicos enfatizam a importância de estabelecer limites claros. Para eles, dizer não com firmeza e serenidade não é apenas um ato de autoproteção, mas um exercício de virtude, uma forma de preservar sua energia e manter sua paz interior intacta. Estabelecer limites não significa levantar barreiras intransponíveis ou agir com hostilidade. Pelo contrário, é um gesto calmo e deliberado, feito sem culpa ou drama. Imagine suas emoções como uma fortaleza. Você é o guardião, e só você decide quem pode entrar e até onde pode ir. Essa mentalidade estoica transforma-o não em algo poderoso, porque ele não vem de um lugar de raiva ou ressentimento, mas de clareza sobre o que você valoriza e do que precisa para viver em paz. Quando você define limites com serenidade, algo interessante acontece. Você transmite uma mensagem clara e inconfundível. O narcisista, acostumado a manipular e explorar brechas emocionais, encontra uma barreira que não pode atravessar facilmente. Não porque você grita ou se exalta, mas porque sua tranquilidade é inabalável. Isso desarma o narcisista,
que depende da instabilidade emocional para manter seu controle. Para os estoicos, a chave para estabelecer limites está na preparação mental. Antes de enfrentar situações desafiadoras, reflita sobre o que é aceitável para você. Pergunte-se: quais são os meus valores? Quais comportamentos eu não tolero? Ao definir esses parâmetros internamente, você se sente mais seguro ao aplicá-los externamente. Quando o momento de dizer não chega, você o faz com convicção, sem a necessidade de justificativas excessivas ou embates emocionais. Estabelecer limites também é um ato de autocompaixão. Ao protegê-lo, você está reconhecendo o valor do seu tempo, da sua energia e da sua paz mental. É como construir um jardim e cercá-lo para evitar que intrusos pisem em suas flores. Isso não é egoísmo, é cuidado consigo mesmo. E lembre-se, o silêncio e a calma são aliados poderosos. Um não dito com tranquilidade, sem prolongar explicações, tem mais impacto do que um longo discurso defensivo. O narcisista pode tentar testar seus limites, mas sua serenidade será a resposta definitiva. Como Marco Aurélio dizia, a calma é força. Ao praticar essa técnica, você não apenas se protege, mas também reforça sua autonomia e resiliência. Seus limites se tornam um reflexo da sua força interior, e o narcisista, percebendo que não pode ultrapassá-los, perde parte de seu poder sobre você. No final, é você quem decide quem entra na sua fortaleza emocional, e isso é algo que ninguém pode tirar de você. Técnica 7. Encare como um exercício de virtude. Lidar com o narcisista é, sem dúvida, uma experiência desafiadora. As manipulações, as provocações e o constante jogo emocional podem testar sua paciência e esgotar sua energia. Mas, para um estoico, cada interação difícil é muito mais do que um incômodo, é uma oportunidade valiosa de crescimento pessoal. Marco Aurélio capturou essa ideia de forma brilhante ao afirmar: o obstáculo é o caminho. Em outras palavras, as dificuldades que enfrentamos não são barreiras no nosso percurso, elas são o próprio caminho para nos tornarmos mais fortes. Ao encarar um narcisista, você está diante de uma arena para praticar virtudes estoicas fundamentais: paciência, resiliência e coragem. A paciência, porque é fácil se deixar levar pela frustração ou reagir impulsivamente, mas difícil manter a calma diante de provocações. A resiliência, porque resistir ao impacto emocional das palavras ou ações manipuladoras exige um esforço constante para preservar sua serenidade. E a coragem, porque é preciso força para enfrentar essas situações de forma consciente, sem fugir ou se intimidar. Imagine cada interação como uma espécie de treino mental. Assim como um atleta fortalece seu corpo enfrentando resistência física, você fortalece sua mente e seu caráter enfrentando esses desafios emocionais. Cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, cada vez que mantém sua calma e equilíbrio, está se tornando mais resistente, mais centrado. Isso transforma até mesmo as experiências mais frustrantes em degraus para o seu crescimento. É importante lembrar que essa prática não significa aceitar ou tolerar abusos. Pelo contrário, trata-se de abordar a situação com sabedoria e firmeza, sem permitir que o comportamento do narcisista abale sua paz interior. É agir como um guerreiro mental, que vê no conflito uma chance de aprimorar suas habilidades, não um motivo para desistir ou se abater. Essa mudança de perspectiva também ajuda a neutralizar o poder do narcisista sobre você. Ao encarar a situação como um exercício pessoal, você tira o foco do outro e o coloca em si mesmo, onde ele deve estar. O narcisista pode tentar desestabilizá-lo, mas sua força não vem de fora, vem de dentro, do seu compromisso com o aprimoramento contínuo. No final, enfrentar o narcisista deixa de ser um fardo e se torna uma oportunidade de transformação. Você percebe que, em vez de ser uma vítima das circunstâncias, pode usá-las como alavancas para crescer. Como Epicteto dizia, não são os eventos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Ao reinterpretar cada interação como um exercício de virtude, você transforma o obstáculo em um aliado no seu caminho rumo a uma vida mais plena e serena. Lidar com narcisistas pode ser um dos maiores desafios emocionais que enfrentamos, mas o estoicismo nos oferece uma bússola para navegar por essas águas turbulentas. Ele nos lembra que o verdadeiro poder não está em mudar o outro, mas em dominar a nós mesmos. Quando você aplica essas 7 técnicas, percebe que cada interação difícil deixa de ser um fardo e se torna uma oportunidade para crescer, aprender e se fortalecer. Ao praticar o controle do que é realmente seu, a indiferença diante das provocações, a empatia estratégica e ao estabelecer limites claros, você protege não apenas sua paz interior, mas também sua energia vital. Cada vez que você reavalia o significado do elogio, fortalece sua autonomia e encara esses desafios como exercícios de virtude, transforma situações desgastantes em passos na sua jornada de evolução pessoal.
O estoicismo é mais do que uma filosofia. É um guia prático para transformar dificuldades em sabedoria, confrontos em fortalecimento e conflitos em autodescoberta. E, no processo, você não apenas desarma o narcisista, mas também se liberta da necessidade de agradar, reagir ou provar algo a alguém. Agora, a questão final é: qual dessas técnicas você vai aplicar primeiro para começar a transformar esses desafios em vitória? A decisão está em suas mãos. O poder é seu.